dia. Estamos aqui reunidos na quadra poliesportiva da Praça Escola, em Praia Seca, para fazer um trabalho de entrevista. Convidados, o professor Felipe de História, já está ali à mesa, e o professor Rodrigo de Artes, que também já está à mesa, e eles estarão respondendo às perguntas que serão feitas pelos alunos. Estamos com a turma 600, com a turma 700 e com a turma 900 para esse trabalho. Vamos dar início então à primeira pergunta. Bem, estamos aqui com Larissa, que vai fazer uma pergunta. Larissa. Professor Rodrigo, por que você decidiu ser professor de arte? Professor Rodrigo, a pergunta é: por que você decidiu ser professor de artes? Por que não foi professor de matemática, Rodrigo? Bem, eu decidi porque eu amo artes. A primeira faculdade que eu comecei foi de matemática e eu troquei por arte, porque no começo eu pensava que eu não teria uma boa renda só com arte, né? E eu queria fazer matemática e engenharia, mas como eu amo mais a arte, eu gosto de ver os alunos produzirem arte também, se envolverem, serem criativos, conseguirem se comunicar, se expressar mais através das artes visuais, que é a minha matéria principal, mas de todas as artes. Foi isso que me levou a escolher. E também porque quando eu ensino, eu estou em contato com a arte, né? E é legal você trabalhar com algo que você sonha, que você gosta. Então, toda vez que eu estou dando aula, que eu estou em sala de aula, eu estou renovando esse sonho. Eu tenho a felicidade de estar completando o meu sonho, né? Cada dia meu de trabalho, eu sinto muita gratidão por essa oportunidade, porque quando eu era mais novo, eu não tinha muito contato com a arte. E hoje eu faço esse trabalho com os alunos, também aprendo muito com eles, com a criatividade deles. Felipe, por que o senhor decidiu ser professor de história? É uma pergunta semelhante à outra, né? Por que essa escolha? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, ter sido convidado para participar desse programa, né, de entrevista que a Praça Escola está promovendo através do professor Marcos, né, que está coordenando, chefiando, liderando toda essa programação. E para mim é um prazer estar aqui com vocês e responder todas as perguntas que vocês quiserem me fazer. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e, como o professor Rodrigo falou, a minha vida também não foi muito diferente da dele. Eu também não comecei fazendo história, né, Felipe? Eu comecei fazendo letras, igual o professor Marcos. E quando eu estava na faculdade de letras, no segundo ano, eu vi que eu gostava muito mais da história da literatura do que da parte da gramática, né? Então eu mudei de curso, né? Daí parei de fazer faculdade de letras e fui fazer faculdade de história, na mesma faculdade, mudei só o curso. E adorei história, foi um negócio realmente de estudar o passado, de estudar o que o ser humano já tinha feito, né? E como que isso tinha influenciado o nosso mundo e a nossa vida no presente. Como é que a gente tinha chegado aonde a gente está hoje em dia, graças ao que os seres humanos antes de nós tinham construído, né? Então a gente sabe muito bem que se não fosse os homens das cavernas que tinham criado o fogo e a roda, a gente ainda seria um monte de bárbaros, né? A gente ainda estaria morando em cavernas e não estaria morando em casas com banheiros de água quente, com iluminação e tudo isso. Então a minha vida, ela também foi uma vida em que eu considero que eu errei o meu curso, né? Porque é muito difícil acertar de primeira. E no meio do caminho a gente conserta o nosso caminho, né? A gente acerta, modificando, virando o volante da nossa vida, né? E acertando as nossas histórias. Uma questão curiosa é que eu não fiz só faculdade de História. Antes de ir fazer faculdade de Letras e aí mudar para a faculdade de História,
eu estava fazendo direito. Eu sou formado também em direito, sou advogado de formação. Eu fiz também a prova da OAB, né? Advoguei por 3 anos. Depois de 3 anos é que eu fui para a área de educação. Mas eu sabia desde o início que o meu negócio era a área de educação. Eu sabia que o que eu queria mesmo era estar em contato com o povo, era estar no meio das pessoas, no meio dos jovens, dos adolescentes, ensinando, trocando ideias, até mais do que ensinando, trocando experiências, trocando aprendizados. Antes eu só quero complementar aí o professor Felipe, né? Felipe, olha só, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, de gerúndio. Isso não é lindo? Bem, não me responde não. Rodrigo, Rodrigo. Eu tenho que responder. Eu sei, mano. Eu fiz também um pedaço de faculdade. Classificava essas frases todas, 2 anos que classificando. Rodrigo, tinha uma pergunta aqui, você pode também comentar o que o Felipe falou, mas a pergunta que ficou lá meio perdida é: se você não fosse professor de arte, seria professor de quê? Tinha uma pergunta assim, estou fazendo agora. Se não fosse de arte, sua segunda paixão. Eu gosto de várias coisas, mas hoje eu vou falar agora. Se eu não fosse professor de arte, eu seria professor de língua inglesa. Mas eu vou ser. Ano que vem eu também vou ser professor de inglês. Opa, ok. Agora uma pergunta para o professor Felipe, né? Aí voltando mais ao assunto aqui, educação, como é que é? Pode falar? Pode falar. Professor Felipe, como o senhor está vendo a educação de hoje? Como o senhor está vendo a educação de hoje? Ele quer saber, a educação está bem, está mal? Bom, essa questão da educação sempre é um problema, né? A educação nunca está o melhor que ela poderia estar. Sempre pode melhorar, né? Sempre falta investimento, sempre falta uma porção de coisa. Mas, por outro lado, a educação também é feita por vocês. O aluno também faz a sua própria educação. Existe um grande escritor chamado Albert Camus, que viveu no norte da África e não existia estrutura nenhuma. A escola era péssima, não tinha professora, a pobreza era uma coisa extrema. E ele se transformou num grande escritor, num grande intelectual. Então, ele foi um dos maiores responsáveis pela própria educação dele. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos. Se vocês fizerem a parte de vocês, isso supera, muitas vezes, a falta de infraestrutura, a falta de dinheiro, a falta de investimento. É claro que a gente tem que cobrar dos governantes que a gente elegeu que eles investam sempre mais em educação. Porque senão a gente vota e não recebe o retorno do que a gente esperava do governo que eles têm que fazer. É a obrigação deles. Agora, digo mais uma coisa em específico. A educação aqui em Araruama anda bem, tá? Comparado com a educação em outros municípios, eu sou professor de outras cidades, a educação aqui, pelo menos na Praça Escola, a escola que vocês estudam, nós temos aqui uma grande infraestrutura. Olha esse ginásio, né? Olha esse palco de teatro. A escola acabou de ser reformada, modernizada. Vamos aproveitar, transferir essa mesma pergunta para o professor de artes, Rodrigo. Quanto menos o povo for educado, é melhor para os governantes? A pergunta lá da Ana. Aí, Rodrigo. Bem, eu concordo, porque quando o povo é educado, ele passa a ter autonomia, participação, senso crítico e a participar das decisões que são tomadas. Nós vivemos em uma democracia, e democracia significa isso, governo do povo. Mas para que o povo governe, ele precisa estar consciente dos seus direitos, deveres também, se unir, formar sindicatos, associação de moradores, pleitear pelos direitos dele, boas escolas, cultura, como o professor
professor Felipe falou, porque a cultura, ela amplia nossos horizontes, ela nos faz pensar além e traz valor para a nossa vida, enquanto cidadão. Então, eu acredito que sim, né, quando falta essa cultura, quando falta essa educação, a população acredita em falsas promessas, porque o político, ele não é eleito para prometer, né? É a função dele promover o bem-estar social, a saúde e a qualidade de vida para os cidadãos. Quando ele faz isso, ele não está fazendo vantagem alguma. Ele tem que apresentar propostas de governo e nós vamos eleger aquelas propostas que nós considerarmos melhor. Então não é assim, minha vida vai melhorar por causa do político tal. A sua vida vai melhorar pela sua educação, pela sua cultura, pela sua capacidade de decidir o que é melhor para a sua vida e o que é melhor para a vida do próximo também. Pergunta agora do André Felipe para o professor Rodrigo. Professor Rodrigo, o governo investe em educação? Como eu falei, é quase uma complementação da pergunta anterior. O governo investe em educação? Pelo menos o que deveria, né? Como é que a gente pode falar isso aí rapidinho? O governo investe em educação? Sim ou não? O que poderia melhorar? Bem, o governo investe em educação, mas tem muitas, como que eu posso dizer? Muitas coisas para serem melhoradas, né? A respeito da cultura, né? Do investimento em esporte, né? O Brasil é um país que forma muitos atletas, mas a maioria deles não tem onde treinar, né? Os competidores não têm, ficam lutando por patrocínio. Nesse sentido, o governo falha. Tem muitos talentos nas escolas, alunos que desenvolvem projetos já no ensino fundamental. Falta investimento para esses alunos também, porque nós temos que mudar essa mentalidade. O que você vai ser quando você crescer? Vocês hoje já são grandes, vocês já produzem textos, né? Projetos, têm o talento de vocês e esse investimento já pode ser feito agora. Então, eu acredito que esse investimento na educação deve ser levado a sério, de uma forma eficiente, que nós que trabalhamos com a educação e vocês também, que são cidadãos, possam viver isso na prática, no dia a dia. O senhor acredita que um povo culto, educado, realmente preocupa algum governo? Eita! Um povo educado, culto, preocupa o governo? Sai dessa, Felipe. Um povo educado, culto, preocupa o governo? Muito boa pergunta essa, hein? É uma pergunta, inclusive, que a gente pode dar uma aula de história inteira sobre isso, né? Se a gente for pensar no povo de Roma, né, que é a matéria do 6º ano, eles já passaram pelo 6º ano, vocês estudaram isso. A gente tinha a política do pão e circo, né? O que o povo romano fazia? Colocava as pessoas para assistir o circo, né, e comer o pão. Nada de educação, só divertimento e comida, né? E existe até uma música que eu não sei se vocês conhecem: a gente não quer só comida, a gente quer cultura, diversão e arte, né? Então é importante a gente ver que sim, os políticos fazem isso. Os políticos querem que a população não tenha educação. Quanto menos inteligente a sociedade for, com mais facilidade eles conseguem manipular o voto do povo, fazendo com que esses votos sejam desviados para eles se elegerem. Tá? Então a educação, mais do que uma forma de ascensão social, de melhora profissional, é uma maneira de vocês se conscientizarem, uma maneira de vocês adquirirem sabedoria, de vocês conseguirem pensar, refletir melhor. É uma arma, a educação é um instrumento de poder que vocês conseguem adquirir vindo na escola, tendo relação com os professores.
professores, aprendendo as matérias, aprendendo história, aprendendo arte, português, matemática, geografia. Então, é muito importante. Sim, os políticos não são nossos amiguinhos, tá? Os políticos, eles são muito espertos, são muito inteligentes, e quanto menos a sociedade for inteligente, melhor para eles. Qual o seu nome? Ana Clara, e eu Ana gostaria Clara. de perguntar quando o senhor descobriu que gostava da história, tipo, da matéria, tipo, quando você descobriu, começou a fazer a faculdade, entendeu? Como você descobriu essa história? Acho que você já comentou alguma coisa, mas complementa. Eu comecei a gostar de história, como é que eu descobri a minha paixão pela história, né? O meu amor pela história. Bom, quando a gente está na escola, a gente com alguma facilidade consegue saber se a gente prefere fazer conta ou ler e escrever. Isso costuma ser fácil, né? E aí quando você vê que você prefere escrever números, fazer conta, você sente que você é mais da área exata, né? Matemática, né? Da engenharia, de carreiras que mexem com cálculos. Quando você gosta mais de escrever, como era o meu caso, adorava escrever, não tanto ler, tá? Ler, né, era um pouco preguiçoso, quando era da idade de vocês. Ler coisas grandes, assim, dava sono, dava preguiça. Mas de escrever, de falar, isso eu sempre gostei de fazer. Até mais de escrever no início, depois de falar também. Porque a gente tem um pouco de vergonha, né? De falar, a gente vai trabalhando isso e fica cada vez mais fácil. Então, eu descobri que eu gostava, não gostava de fazer conta e gostava de escrever. Das matérias de escrever, você tinha português, história e geografia, né? Principalmente. Mas geografia tinha umas coisas chatas, você tinha que decorar clima, relevo, tamanho de montanha, né? Tinha umas coisas assim que não me agradavam, a parte da geografia física, apesar de eu adorar a geografia hoje em dia. Mas a parte da geografia física, não, eu não gostava. E português tinha uma parte lógica, né? Principalmente na parte da gramática, que também você tinha que fazer exercício, né? Se não fizesse exercício, você não aprendia, né? Classificar a palavra, classificar a frase, classificar a oração. A história, então, para mim foi um refúgio, porque na história eu tinha que apenas aprender, eu podia compreender aquela história, imaginar o que tinha acontecido no passado e eu conseguia me virar, eu sabia contar a história. Eu sempre estudei história desde pequeno dessa forma. A minha mãe escutava eu contando as histórias para ela, era muito engraçado. Bem, estamos chegando ao final aqui da nossa Roda Viva, de frente com o Marco Antônio, não é de frente com Gabi, né? Estamos chegando no final aqui. E, professor Rodrigo, as suas considerações finais sobre essa atividade, sobre esse trabalho, ou sobre o ensino, considerações finais aí, para fechar o nosso trabalho. Bem, eu gostei muito da atividade, porque eu gosto muito de comunicação, saber o que os alunos pensam, as opiniões deles, porque isso é importante para o nosso trabalho, para a gente também corresponder no dia a dia àquilo que vocês têm curiosidade. E assim nós construímos o conhecimento de uma forma coletiva. E quero parabenizar o professor Marcos, para essa escola, por essa iniciativa, e que venham mais eventos como esse, e que vocês participem, perguntem. Aos poucos nós vamos perdendo um pouco da inibição, que é importante se comunicar e estar sempre celebrando a educação por momentos como esse. Muito obrigado. Professor Rodrigo, professor Felipe, considerações finais aí. Eu também quero agradecer muitíssimo esse convite, essa oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês, né? Isso é mais do que tudo uma roda de conversa, né? Nossa roda viva e gerenciada pelo professor Marcos, e isso é muito importante para a gente poder trocar conhecimentos, experiências, estar perguntando, respondendo, aprender fazendo, né? Até rimou. E também queria dizer a vocês o seguinte: não tenham vergonha de falar, porque falar não tem nada de errado, não tem nada de mais em falar. Quando você fala muitas vezes o que você está pensando, né? Ou não. Mas não esqueçam que nada do que é humano nos é estranho, né? Dizia Terêncio.
nada do que é humano nos é estranho. Então vocês não têm que ter vergonha de nada do que é humano. Tá? E falar é algo extremamente humano. E não se esqueçam dessa frase: a força vem da alegria. Alegria sempre. Vocês são mais fortes quando estão alegres. Quando nós estamos tristes, oprimidos, reprimidos, nós não temos força. Tá? E educação sem alegria e sem força não existe jamais.